Hot News. Olá, eu sou o Lincoln Augusto e está começando mais um Hot News Entrevista e junto comigo o jornalista Ângelo Franchini Neto. Olá, Lincoln, ouvintes e telespectadores da Hot 107. E hoje nós recebemos nos nossos estúdios o jornalista Paulo Soares, que vai contar um pouco da sua história de vida profissional. Paulo Soares, bem-vindo nos estúdios da Hot 107. Legal, Lincoln, Ângelo, um prazer estar aqui com vocês, viu? Um prazer estar conversando com o pessoal que acompanha a Hot 107 na rádio, nas redes sociais também, e a gente poder compartilhar um pouquinho desse interiorzão que a gente tanto gosta. Muito bem, antes de iniciarmos a nossa entrevista, o Hot News tem um oferecimento de Ike Fome, tudinho, mais perto do que nunca, na palma da sua mão, no seu celular, no seu Ike Fome. Frigol, final de semana tem que ter churrasco e para ficar melhor, tem que ter Frigol. Se for Frigol, é churrasco bom. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. Quem tem LPNet tem sempre mais. 500 mega mais Wi-Fi top por apenas R$ 99,90 por mês. LPNet é fibra ótima. Safra Sul, a Safra Sul Alimentos é patrocinador oficial da maior festa do Centro-Oeste Paulista, a Facilpa 2023. Cicobi Crediacilpa. Abra sua conta digital no Cicobi Crediacilpa através do app Cicobi e venha para o encantador mundo do cooperativismo de crédito. Precisa de medicamentos, cosméticos ou produtos ortopédicos? Procure a farmácia Unimed. Aqui tem gente, aqui tem medicamentos de qualidade, aqui tem Unimed. E Zilor Energia e Alimentos Safra 76, ligados pela mesma energia. Paulo, mais uma vez, obrigado pela presença. É um prazer para todos nós da Hot te receber aqui em Lençóis Paulista. Vamos começar a falar um pouquinho do seu passado, né? Onde você nasceu e cresceu? Legal, muito obrigado pela oportunidade de conversar um pouquinho, contar um pouco da minha vida, da minha história. Sabe, Ângelo, Lincoln, o pessoal que acompanha. Paulo Soares, jornalista, o pessoal às vezes conhece pela TV, conhece à distância, mas é legal quando a gente consegue falar um pouco de como é o nosso dia a dia e compartilhar, né? Acho que histórias todas que fazem parte do dia a dia de todos nós. Bom, eu sou nascido em Jaú, né? Onde inclusive moro e trabalho atualmente. Tive um tempo morando em Bauru, rodei pela região, mas acabei voltando para Jaú, terra onde eu nasci. Tô com 38 anos, rodei murcho. Há quem acredite que eu tenha bem mais do que esses 38, mas são 38, não é gato não na documentação. Tô com 38 anos, trabalho com jornalismo há quase 2 décadas. Agora, no meio do ano, em junho, eu completo 19 anos de jornalismo. E agradeço a todo mundo pela paciência de aguentar o Paulo Soares esse tempo todo aí. Muito bem, Paulo. E falando do jornalismo, né, como você falou agora, quando ele entrou na sua vida, quando você percebeu que ele estaria no seu DNA como profissional? Costumo dizer, Lincoln, eu sinto que nasci jornalista. Certo. É algo que faz parte da minha essência, eu não tenho como uma profissão. Simplesmente, eu estou jornalista, estou isso ou aquilo. Jornalismo faz parte de mim, da minha essência de vida. Eu sinto como algo realmente inerente à minha existência. Desde a infância eu tenho no jornalismo uma paixão. O pessoal se surpreendia muito quando via uma criança com 7, 8, 9 aninhos ouvindo rádio AM, ouvindo notícia no rádio, que naquele momento a notícia era uma coisa quase que exclusiva do rádio AM, né? E eu sempre estive ligado, conectado, ouvindo, gostando. Já na adolescência comecei a fazer imitação dos locutores, ligava na rádio para participar. Quando eu cheguei no ensino médio, antigo colegial, tinha aquele teste de vocação profissional. Eu cheguei a fazer os testes, mas eu sabia qual era a resposta. E era exatamente aqui. Fui alertado sobre os riscos e as dificuldades de uma profissão exposta ao público, com um mercado cada vez mais restrito, mais difícil para se conseguir trabalho. É uma profissão em que você está exposto ao público e muitas vezes a pedrada vem e vem pesada. O reconhecimento financeiro no jornalismo, quem trilha esse caminho sabe que não é fácil. Eu faço um paralelo com um jogador de futebol. O público olha de fora e tem a impressão de que todo jogador de futebol é milionário. É um percentual muito pequeno dos jogadores que estão nos grandes clubes de futebol ganhando milhões. A imensa maioria, eu diria mais de 90%, 95%, são operários do futebol. Assim como a imensa maioria dos jornalistas é gente que trabalha como verdadeiro operário da comunicação, operário do jornalismo. E é assim que eu me enxergo. Eu decidi encarar esses desafios todos. Minha família me apoiou demais. Cursei jornalismo na Unesp, em Bauru.
né? Lá também, na área de comunicação, fiz um mestrado, tive por umas questões pessoais que deixar o curso. No finalzinho eu não cheguei a concluir, mas quem sabe um dia eu volte para poder concluir esse mestrado na área de comunicação. A paixão de infância, um sonho que se tornou realidade, graças a Deus. Parece que os caminhos foram se abrindo, não houve facilidade. Vocês sabem que toda profissão, isso é legal falar para o jovem que está acompanhando, sonhando com uma profissão. Qualquer profissão, hoje, é muito interessante quando o profissional se forma, que ele já tenha um caminho para seguir. Às vezes ele tem um amigo, ele tem um parente, alguém que conhece. Às vezes o famoso QI, o quem indica. E eu no jornalismo não conhecia absolutamente ninguém. Tinha quem olhasse e dissesse: esse aí, amigão, pode procurar outra coisa. E graças a Deus as portas foram se abrindo de uma maneira inacreditável. Se a gente tiver tempo até para dizer depois, logo na sequência, quando uma porta se fechava, outra logo até maior se abria, e as coisas foram acontecendo. Hoje eu estou no SBT, né, há 7 anos, aqui na região, mas já trabalhei em praticamente tudo quanto é veículo de comunicação, do jornal impresso à internet, quase tudo. Paulo Soares já teve alguma experiência, né? Bacana. E você se lembra da primeira experiência, né, como jornalista? Você, desde aquela época, já se sentia tranquilo e comunicativo? Porque quem assiste você, né, vê que a sua facilidade com as palavras em se comunicar. E desde o começo foi assim? A primeira experiência te deu um pouquinho mais de medo? Não, nunca foi assim. Eu sempre fui extremamente tímido. Fiz jornalismo com a ideia de jamais passar perto de um microfone. Hoje o microfone é meu ganha-pão e a grande paixão da minha vida. Eu queria trabalhar em jornalismo, amava o rádio, a TV, mas a minha timidez me fazia pensar que eu trabalharia a vida toda com texto escrito. Jornal impresso ou internet, que naquela altura começava a crescer, a ganhar campo, né, com os sites de notícias, de informações. Porque, bem dizer, esses sites cresceram depois do ano 2000. Eu estou dizendo de uma faculdade que eu fui fazer em 2004. Quer dizer, era o início ainda, tudo muito experimental. Então eu pensava no jornal impresso, eu pensava na internet, sonhava, quem sabe, um dia com rádio ou TV, mas morrendo de vergonha, inclusive sem gostar de ouvir a minha própria voz. A gente demora para se acostumar com a própria voz. Hoje a galera tem o WhatsApp, então consegue ouvir o próprio áudio. Na época era um privilégio você conseguir ouvir sua voz numa gravação. Eu gravava naquela fitinha cassete, né? Isso. E depois pegava para ouvir, mas morria de vergonha. Minha primeira experiência no jornalismo foi com internet, escrevendo para um site. Essa história é curiosa. Eu sou de Jaú. Jaú tem um time de futebol conhecido, apesar da fase dificílima, que é o 15. Eu sou um apaixonado pelo 15 de Jaú. Pois bem, tinha um site que cobria os times do interior do estado, né? E não tinha ninguém cobrindo o 15. Eu entrava lá e não tinha notícia do 15. Eu falei, tô no primeiro ano de faculdade de jornalismo, olha que oportunidade de fazer um estágio, de começar a escrever. E eu pedi para o site, entrei em contato pelo e-mail, né? E pedi se eu podia começar a representar o 15 ali. Eles tinham representantes em todos os lugares, nem me responderam. Eu mandei outro e-mail, eles não me responderam. Eu teimei, eu escrevi a primeira matéria e mandei pronta. Falei, vocês têm autorização para publicar, não precisa me pagar nada não, eu quero aprender. E eles, acho que na falta de outro, publicaram o texto. O texto agradou. Dentro de alguns meses, as minhas matérias começaram a pautar, inclusive as rádios que cobriam o 15. Eu não conhecia os profissionais da imprensa, mas eles liam minhas matérias e diziam, olha, tá no site e tal, e foi o Paulo Soares que escreveu. Eu me enchia de orgulho, falava, tô começando no negócio, né? Dentro de uns meses eu fui convidado a fazer um programa de esportes, participar de um programa numa TV a cabo em Jaú, a antiga TV local. E ali na TV local eu não queria. Falaram, vem. Eu falei, não, imagina, eu tenho vergonha, isso não serve pra mim. Um jornalista, Bibi Costa, muito amigo, radialista, disse o seguinte, que raio de jornalista você vai ser que você tem medo de microfone? Ou você vai agora ou você não vai nunca mais. Eu fui. Foi desesperador, eu saí de lá sem respirar, quase precisei de oxigênio. Cheguei em casa, minha mãe falou que nem ela respirava assistindo, de tanto nervoso. Mas Deus é muito bondoso e quando tem um caminho pra gente, as portas foram se abrindo. Eu encontrei comunicadores muito competentes, que são referência pra mim até hoje.
E eu pude construir essa caminhada com muita humildade, passo a passo, no tempo de Deus, que não é o nosso, Sim. né? E, enfim, hoje consigo, com muita satisfação, dizer que vivo da profissão com a qual eu sonhei desde a infância, né? E esse seu relato é muito interessante. Comigo foi bem parecido. Eu tinha muita vergonha, eu já falei isso já aqui nos estudos da Hot. E a pupila chegava a pular de tanto nervoso, Sem né? dúvida. E hoje a gente tem, lógico, eu, no meu caso tenho muito ainda o que conquistar, né? A gente sempre tem o que aprender. Mas a maioria dessa maneira, né, Paulo? Começa e sente um medo, acha que não vai dar certo. Quase todo, e não somente na profissão de jornalismo, né? Todas as profissões, quando você inicia, você acha que você não é competente o suficiente pra estar ali, né? Sim. E aí a vida vai mostrando que, na verdade, não é bem assim, né? Você vai conquistando, galgando passos até chegar onde você sonha. E conhecimento, experiência, porque na verdade quando você é jovem, você está tão cheio de vontade, né? Você acha que vai conquistar o mundo logo ali naquele momento. E é necessário ter paciência, ter cuidado, ter aprendizado. Dia desses, uma pessoa veio até mim e perguntou: ô Paulo Soares, está pronto para tal função? Falei: pronto, ninguém está. Nós estamos em processo de construção a vida toda, de desconstrução de alguns problemas ou preceitos ou preconceitos que todos carregamos. Então é um processo de crescimento e evolução ao longo da vida, né? A gente procura ter o conhecimento daquilo que está mais diretamente ligado, mas é um processo de aprendizado diário. Ainda mais nessa área de comunicação que virou no avesso de alguns anos para cá. Sim. Quando a gente poderia imaginar que uma cidade, Jaú tem onde eu vivo, tem 150 mil habitantes aproximadamente. Jaú hoje não tem um jornal impresso diário. Se você me perguntasse há 15 anos, eu ia dizer: talvez um dia isso aconteça, mas não imaginava que eu fosse ver o fim de um jornal impresso e que páginas na internet virariam referências em informação. É uma mudança, é uma transformação de plataforma, transformação de linguagem, da maneira de levar o conteúdo. Eu dei aula numa faculdade, nas faculdades integradas de Jaú, durante quase uma década para o curso de jornalismo. E eu tinha que transformar minhas aulas ano após ano, porque o jornalismo nunca era igual ao ano anterior. Dá pra aproveitar o mesmo material, né? A transformação das mídias, a convergência das mídias. Hoje nós estamos aqui, né, numa emissora de rádio, falando pro YouTube, pro Instagram, pro Facebook, muitas vezes transformando até a nossa fala num texto, depois para um outro veículo. Quer dizer, você vê a convergência que aconteceu, e o profissional precisa estar disposto a se adaptar, a crescer, a aprender a cada dia, né? E Paulo, você falou das portas, né, que se abriram, umas se fecharam. E em relação ao SBT, como foi seu início, né, no SBT? Essa história toda profissional, ela não é querer romantizar, não, mas ela é feita de muita luta e de algumas situações que parecem coincidência, mas eu quero acreditar que é providência divina na realidade, né? Eu trabalhava na TV local de Jaú há bastante tempo. Agora, tem muito de esforço, porque não cai do céu, é mais transpiração do que inspiração. Eu fazia faculdade em Bauru, eu escrevia para o site, a essa altura eu já trabalhava numa rádio, eu escrevia para um jornal semanal e trabalhava na TV local. Eu tinha praticamente 5 ocupações. Eu levantava às 5 da manhã, ia para a rádio. Eu trabalhava numa rádio AM. No horário do almoço, eu ia para a TV local, né? Depois, no horário da tarde, escrevia para o site. Pegava a van para ir para a faculdade, ela passava a me buscar no trabalho. Eu ia para Bauru, assistia a aula, chegava à minha casa, sei lá, 1 da manhã, meia-noite e meia, 1 da manhã, e ia escrever para um jornal impresso semanal. Eu ia dormir 2, 2h30, às 5 eu estava de pé de novo. Foram 4 anos de muita luta. Quando eu termino a faculdade, e desde os primeiros meses de faculdade, eu trabalhando já no jornalismo. Quando eu termino a faculdade em 2007, dezembro de 2007, eu decido tentar trabalhar numa TV aberta. Não, tentar buscar um crescimento profissional. Acho que a ganância faz mal a todos, mas você almejar algo melhor para sua vida é necessário, é o que nos impulsiona, né? E eu passei a fazer algumas reportagens para o SBT Jaú como freelancer. Eu já trabalhava numa TV local, mandei o meu material, eles gostaram e me chamaram como freelancer, vez ou outra, para fazer reportagem.
E calhou de ser um período que o SBT, pela primeira vez na história, estava começando um jornalismo diário. Ele não tinha até então. Eram mais de 20 anos de SBT em Jaú e não tinha jornalismo diário. Apenas pílulas de informação, aqueles drops de informação no meio da programação. E precisavam de um repórter. Gostaram dessas reportagens que eu fiz como freelancer, fui contratado. Fazia um mês que eu tava lá, o apresentador disse: meu irmão, tô me afastando, vou sair candidato a vereador em Bauru, você assume a bronca? Eu falei: misericórdia, como é que eu apresento um jornal no SBT? Foi assustador pra mim, foi desafiador e foi necessário encarar. O crescimento veio com muito sofrimento, diga-se de passagem, mas ali foi um período de uns 3 anos, né? Dali, nesse período também fui assessor de imprensa de deputado, então aprendi um pouco de política para saber sobre essas relações. É importante que a gente conheça. Conheci o funcionamento de Brasília e tudo mais. Chegou um ponto que falei: quero conhecer uma redação maior, um outro sistema de trabalho para aprender. Pedi demissão do SBT sem ter para onde ir naquele momento. Fiz um teste e passei na Record em Bauru. Fui fazer teste. Passei na Record. Lá fiquei 5 anos, fui apresentador, repórter. Meu grande amigo Rodrigo Moterani, que apresenta o Balanço Geral, tive a alegria de substituí-lo várias vezes nas férias, nas folgas, apresentando balanço. Chegou um ponto que a relação, há um desgaste natural e eu acabei deixando a Record. Voltei para Jaú, fiquei 2 meses parado, fui convidado para dirigir a TV Câmara. Falei: legal, experiência em gestão, eu não tinha. Eu já tinha passado pelo Jornal Comércio do Jaú, que era um jornal centenário, por revista, por internet, rádio, TV a cabo, SBT, Record, assessoria de imprensa de deputado federal. Quer dizer, um pouquinho de tudo no jornalismo eu tinha feito, né? Eu não tinha feito nada de gestão. E eu fui lá para um cargo de gestão. Pela primeira vez eu saí da frente da câmera, do microfone e fui administrar a TV Câmara. Fiquei quase 1 ano ali, até que o SBT me convidou para que eu retornasse para trabalhar aí sim apresentando e comandando esse trabalho jornalístico que é comunitário na essência e é o que me dá muita força para seguir, muita alegria de desenvolver o trabalho, né? E você falou sobre esse trabalho, né? Falando comunitariamente, dizendo, né, Ângelo, que me permita falar sobre isso. Você é uma referência também à população, à comunidade. O quanto isso é bom para você e o quanto é tão valoroso você ter essa expressão com as pessoas, vamos falar assim, o povo em si? Eu sempre tive para mim, Lincoln, desde a infância, que eu queria uma profissão que pudesse ajudar a transformar a vida das pessoas. Ter um trabalho que pagasse as contas era necessário, mas me faria feliz ir além disso. Ter um trabalho, desenvolver uma profissão, aprender uma profissão em que eu deixasse legado, em que eu pudesse realmente impactar positivamente a vida das pessoas. E o jornalismo conseguiu me trazer essa resposta de uma maneira excepcional. Há dificuldades nisso? Não tenha dúvidas. Porque quando você se propõe a fazer um jornalismo independente, com liberdade, que é capaz de apontar problemas, de trazer denúncias, de ouvir o cidadão mais humilde, historicamente injustiçado, você muitas vezes entra em rota de conflito com os poderosos. E isso é muito pesado. Já sofreu ameaça? Sim, até de morte, mais de uma vez. Já tentaram pedir sua demissão? Mais de uma vez. Já sofreu de não ter, de repente, onde trabalhar, não ter onde se apegar porque os poderosos te sufocaram? Mais de uma vez. Mas, do outro lado, é muito gratificante saber que eu posso chegar em casa pro meu filhinho de 4 anos e dizer com todo orgulho que o pai dele enfrenta tudo isso e segue em frente. Primeiro, para pagar as contas de casa, é necessário o meu trabalho. E depois, para ajudar humildemente, fazendo a minha parte, transformar a vida de pessoas humildes, historicamente esquecidas. Isso não é um discurso demagógico, é algo que eu tenho na minha essência a vida toda. E o SBT, quando me chama para apresentar na mesa... Bom, vocês trabalham com veículo de comunicação, eu acho que eu nunca contei isso, mas eu disse claramente para a direção enquanto a gente negociava, eu falei, eu sei que com rádio, TV, a gente não consegue negociar salário, que a coisa é apertada, eu vou negociar algo mais importante do que isso para mim, eu quero liberdade. E prontamente o SBT atendeu, você tem liberdade total para fazer o seu trabalho, se tiver que bater de frente, vai bater de frente.
de maneira respeitosa, seguindo critérios jornalísticos, de forma democrática. Tanto é que nós estamos lá nessa pegada há 7 anos, agora nos próximos dias, a gente completa 7 anos de noticidade. Eu nunca tive um processo, um problema jurídico grave, mesmo com a postura intensa, contundente de bater de frente. Porque a gente respeita, a gente não ataca o pessoal de ninguém. A gente sente que o nosso trabalho consegue transformar vidas, e tem um pilar que eu repito quase que como um mantra para a nossa equipe de produção. Por trás de cada notícia tem a vida de pelo menos um ser humano sendo impactada. Pelo menos uma pessoa é impactada, positivamente ou negativamente, depende do nosso trabalho. Pelo menos a pessoa alvo da notícia vai ser impactada, sem contar a audiência toda que vai receber. Então é um trabalho que tem que colocar o ser humano à frente de tudo. Eu não priorizo na minha prática jornalística, muitas vezes, o dado oficial, técnico, aquela autoridade que impressiona todo mundo. Para mim, a prioridade é o povo, é o ser humano, é ouvir as pessoas. Eu vou procurar a autoridade para tentar resolver o problema dessas pessoas aqui. Mas nós vamos fazer uma reportagem dizendo que tem... Uma hipótese, tá? Dizendo que tem muitos assaltos, muitos homicídios, mas a Secretaria de Segurança Pública não está querendo falar. Aí o problema da secretaria, eu tenho que ouvir o povo que está sofrendo com o problema, entendeu? Se a secretaria não falar, é um problema dela, de falta de respeito, inclusive, com a população. Dando um exemplo hipotético, tá? Isso poderia ser em qualquer outra área. A gente precisa ter a visão de que o mais importante é a população, é dar voz às pessoas, cobrar as autoridades, divulgar as boas ações para que elas inspirem bons exemplos, mas sempre humanizar os relatos. Quando eu falo que uma pessoa morreu por falta de leito em hospital e deixo isso só na estatística, é frio demais. Explorar a dor daquela família é sacana, é sensacionalismo, mas eu preciso dar nome e rosto ao que aconteceu para humanizar o relato e fazer com que um sentimento de empatia tome conta das pessoas, ajude a mobilizar as autoridades e a fazer com que isso não se repita com outras famílias. É mais ou menos por aí. Ô Paulo, e dentro dessa atenção à comunidade, né, que você bem relatou aí, você se sente parte do progresso da região, da resolutividade dos problemas? Porque muitas vezes vocês cobram e acontecem, né? Então é mais ou menos isso? Acho que dizer que a gente é parte do desenvolvimento, do progresso da região seria até um pouco petulante da minha parte, mas acho que a gente consegue dar uma resposta sim à comunidade. Infelizmente nesse país, eu repito isso no programa, ao vivo, quem assiste acompanha, e infelizmente no Brasil, muita coisa só funciona em prol da comunidade na base da pressão. E se não é o jornalismo sério, independente, profissional para pressionar, nada acontece, pô. A sujeira fica escondida debaixo do tapete e a mentira só favorece a manutenção do status quo. Ou seja, se tá bom para quem tá no topo da pirâmide, o pensamento é deixa quietinho lá. A gente pensa o contrário. Então, quando a gente traz o problema à tona, quando a gente cobra uma autoridade, quando a gente se propõe, inclusive, de sentar à mesa com a autoridade e falar, vamos conversar e tentar resolver, que a dona Maria lá do bairro tal, da cidade tal, tá sofrendo. Quando a gente se importa nesse nível, acho que a gente ajuda a transformar vidas. Sabe que tem uma coisa, poder público às vezes não dá nem, às vezes, tá? Porque há exceções em tudo, mas muitas vezes não dá nem atenção ao cidadão. O cidadão, às vezes está precisando de atenção, está precisando encontrar um caminho. Exato, e ele não tem essa atenção. A gente se propõe a fazer isso. Quantas vezes eu saí de casa? Mas o apresentador do SBT, sim, saí de casa porque eu pedi doação para alguém no programa, chegou doação, e eu fui durante a noite num bairro carente com meu carro, sozinho, para entregar as doações que eu recebi. Mas você fez isso? Fiz. A gente se envolve com a notícia, se envolve com as pessoas. Eu não consigo fazer jornalismo de um jeito diferente. Já para mim já não faz mais sentido fora desse contexto. Então é assim que a gente procura trabalhar. Essa resposta, se a gente colabora com o progresso da região, acho que o público que me acompanha talvez tenha. Para eu cravar isso, talvez soasse petulante. A gente tenta, a gente batalha, dá muito murro em ponta de faca, mas é gratificante quando algum problema grave é resolvido.
A autoridade nunca vai admitir que resolveu porque o Paulo Soares falou no programa. Mas é impressionante como tem coisa que caminha depois que a gente fala. Tem uma situação, seria cômica se não fosse trágica. Quando eu trabalhei em Bauru, talvez tenha sido o período de maior problema na rede de saúde. Bauru ainda não tinha todas essas UPAs. Por mais que apresentem problemas, hoje elas estão lá. Não tinha. Juntava tudo no pronto-socorro central. Gente, aquilo era tenebroso, porque você via as pessoas literalmente morrendo na porta do pronto-socorro. Não tinha maca para deitar o paciente. A ambulância chegava e ficava presa, porque o paciente precisava ficar na maca da ambulância. E não andava a fila, chegava lá o povo desesperado. Chegou um ponto que a fila andava quando a gente chegava com a câmera lá na porta, começava a chamar. E aí as pessoas começaram a ligar pra gente, a gente chegava lá, falava, não precisa nem fazer matéria, só fica 5 minutinhos aqui pra fila andar. É um absurdo, né? O que tem de injustiça nesse país, o quanto o nosso povo sofre. E gratificante saber que com o nosso trabalho dá pra tentar colaborar de alguma maneira, né? E Paulo, agora falando sobre a área profissional e também a área pessoal, quais são as metas para o futuro, tanto no jornalismo quanto na sua vida profissional, quais são as suas metas, os seus planos futuros? Lincoln, no meu dia a dia na profissão, as coisas meio que aconteceram naturalmente como fruto do trabalho, de um plano de Deus e foram acontecendo. Eu procuro não projetar longe demais. No jornalismo, eu conquistei realmente o que eu almejava. Apresenta um programa com a amplitude que tem o Noticidade no SBT Central. A gente fala diariamente para uma região de 120 cidades. É toda a área 014, mais uma beiradinha da área 016, com liberdade para fazer do nosso jeito. Eu brinco sempre assim, prão de tudo, né? É uma prosa que a gente faz na TV. Um jeito diferente, que normalmente não tem em jornalismo na TV. E era exatamente essa ideia, fazer não melhor, mas fazer diferente, né? E graças a Deus, uma parcela muito significativa do público abraçou. Nós estamos aí há 7 anos. Quando a SBT me chamou para começar esse projeto, foi muito claro. Falou, tem alguns meses para fazer virar, é uma empresa, ou vai funcionar ou não. Eu tremi na base, mas falei, vamos embora, é desafio. A gente aceita. E estamos aí há 7 anos, graças a Deus, um bom trabalho. Dentro do jornalismo, o meu projeto é seguir trabalhando de forma comunitária, seja na TV, seja em uma emissora de rádio, seja nas plataformas digitais que hoje têm tamanho alcance e a tendência é que elas cresçam cada vez mais em engajamento e tudo mais. Agora, eu iniciei uma caminhada no ano passado que eu nunca imaginei para minha vida, uma caminhada na política. E agora um monte de gente torceu o nariz. Virou político, virou isso, aquilo. Vamos lá para os fatos e para minha linha de raciocínio para ter chegado até aqui. Eu trabalho numa área em que eu tomo pancada de tudo quanto é lado para defender a população mais humilde. Eu trabalho no jornalismo com completa indignação diante de tudo que é errado que acontece. Se há um caminho para eu dar um passo a mais e fazer mais pelas pessoas, é na política. Trabalhando com seriedade, com transparência, com honestidade, não com a politicagem que assola esse país há 500 anos. Há bons exemplos na região, né? Não sei o pensamento de vocês, mas vou dizer o meu. Há quem goste, há quem não goste. Mas eu vejo no prefeito Prado, em Lençóis Paulista, por exemplo, um cara muito transparente, um cara de boa lida, um cara bem intencionado. Se faz uma boa gestão ou não, o povo de Lençóis que tem que avaliar. Mas eu à distância tenho essa impressão. Eu vejo no prefeito Anderson em Macatuba um cara bem intencionado e assim em vários lugares da nossa região. Há muita gente querendo fazer bem feito, mas há muita gente sacaneando. Há muita gente extorquindo o nosso povo e vem no nosso lombo. Eu decidi, diante desse cenário, iniciar um trabalho de construção política na região, sem ranço, sem ódio, sem perseguição, porque isso contamina a política de uma maneira terrível, né? E por quê, Paulo? Por quê? Porque a gente quer fazer mais e porque eu identifiquei um ponto em especial. A nossa regional corria o risco de ficar sem nenhum deputado durante esses 4 anos aqui. E de fato isso aconteceu. A gente ficou sem nenhum deputado. No Brasil, o investimento não é com base em critério técnico, é com base em critério político. Se você não tiver representatividade política, a tua cidade fica esquecida, o investimento não vem. E quem sofre? É o rico? Não, é o pobre de novo.
Por quê? Porque a emenda que o deputado manda, que parece pouco, parece migalha, é o que vai construir creche, postinho de saúde. É a estrutura que atende o povo mais pobre, mais carente. Então, sem uma representatividade política, você não traz. E os grandes projetos de drenagem urbana? Bauru, por exemplo, precisa de 1 bilhão para tentar acabar com as enchentes e os alagamentos. Vai tirar de onde? Se não tiver deputado com força política lá em cima, não tem de onde tirar para fazer. E, infelizmente, nem todo mundo entendeu essa visão que eu tinha e a região ficou sem nenhum deputado, nem estadual, nem federal. Amigos fizeram um retrato do panorama regional, identificaram, olha, Paulo, você tem uma figura de seriedade, de credibilidade, você tem chance real. Vamos construir o projeto? Eu não poderia fugir dessa responsabilidade. Eu não ia me perdoar jamais por ter fugido da responsabilidade, pensando, poderia ser eu um deputado da região e tá hoje ajudando, fazendo, e não fui, me acovardei. Jamais eu permitiria. Errar pela omissão, não. Eu encarei o risco, um risco de demissão no trabalho onde eu atuo, um risco de ficar mal visto, porque na política você é obrigado a assumir um lado enquanto está trabalhando, os outros vão cair de pau em cima de você. O risco, inclusive, de gente virada entre amigos, entre família, porque política muitas vezes divide. Mas eu assumi esse risco numa verdadeira missão em defesa dessa região onde eu moro, do interiorzão, como eu falo na TV. Tive uma votação muito expressiva, quero aproveitar e agradecer ao povo lençoense. Lençóis me agraciou com mais de 500 votos na última eleição, mesmo sem dinheiro para fazer campanha, porque a gente não tinha. E com dinheiro sujo eu não ia fazer, porque iria na contramão de tudo que eu preguei. E ciente da minha responsabilidade. Caso fosse eleito, sem chance de errar. Eu não tinha o direito de errar. Eu não tenho o direito de fazer errado, porque eu cobro a seriedade e a correção de todos há tantos anos. Então eu fui sabendo do peso que estava sobre mim. Fiz 34.005 votos. Fui nessa área de 120 municípios onde eu trabalho, a segunda maior votação de deputado federal. Fiquei como suplente. É possível que em algum momento seja chamado para assumir, seria uma honra assumir o mandato e poder apresentar projetos que impactem a vida da região central do estado, uma das que mais carecem de representatividade política no Brasil inteiro. Eu acho que não há no Brasil uma região com 100 e tantos municípios, né? Uma região rica, desenvolvida e que não tenha representatividade política. É caso para todos nós repensarmos, viu? Enquanto eleitores, ou enquanto político, ou enquanto futuro político, que região a gente quer viver. Porque sem representatividade política, a gente deve ter um futuro muito preocupante pela frente. Aí você me pergunta, e aí? O que é que você vai fazer daqui para frente? Segue na política? Se for da vontade das pessoas, se houver um entendimento de que o nome do Paulo Soares deve voltar a disputar uma eleição, eu estou à disposição. Eu não vou fugir da raia. Hoje o meu foco é o trabalho no jornalismo. Como qualquer brasileiro que não deve nada a ninguém, que tem disposição para trabalhar, eu estou disponível para dialogar. E o meu jeito de fazer política, eu não sei fazer diferente, é com base no diálogo, na construção, na aproximação. Eu não vejo política como divisão, mas sim como soma, sempre. Eu tento fazer desse jeito. É difícil. Os caras não gostam, mas eu tento fazer desse jeito. Assim eu procuro seguir. Então, com relação ao futuro, eu penso muito nesse presente, no jornalismo, no apego comunitário e pensando no futuro político, é possível. Eu tive uma votação expressiva. Tem um senhor, ele tem uma pequena propriedade rural que ele conseguiu com muita luta, ele veio do Nordeste, ele trabalha com carvão, inclusive ele é carvoeiro dentro da propriedade dele, ele tem uma pequena horta, sobrevivência da família. E eu converso com ele de vez em quando. E na simplicidade dele, um dia ele chegou até mim e perguntou: e aí, Paulo, logo depois da eleição, quando é a próxima? Vai disputar? Vai continuar na política? Eu falei: ainda não sei, tá cedo, vamos ver. Ele olhou pra mim e falou: você tem um compromisso com 34 mil pessoas que depositaram esperança em você. Fica difícil fugir. Fica difícil. A gente tem que assumir a responsabilidade. Maravilha. Gostaria de agradecer a presença de Paulo Soares aqui nos estúdios da Rota 107. Uma aula, né, Lincoln? Sim. De comunicação, como a gente vem falando aí durante a entrevista. É um cara extremamente comunicativo, que tem uma representatividade muito grande na região. Estamos sempre de portas abertas, Paulo. Passar aqui por Lençóis Paulista, pare e tomar um cafezinho com a gente.
e vai ser um prazer. Venho sim, venho tomar um café com vocês e aproveito as maravilhas da cidade, né? A cidade do livro, a cidade que tem cachaça premiada, Boa. Que tem vinho, que tem tanta coisa boa aí. Um abraço para vocês, muito obrigado a quem acompanhou. Agradeço imensamente a quem acompanha o meu trabalho diariamente no SBT. Saiba que é com muita luta, com muita dedicação que esses caras levam o conteúdo pela Hot 107 e da mesma forma a gente faz lá no SBT. Agradeço imensamente pela oportunidade. Mandar um beijão para minha esposa que está acompanhando, para o meu filhinho Diogo, a esposa Bruna, o filho Diogo, de 4 aninhos. Se vocês me permitem, convidar para me seguir nas redes sociais, é @PauloSoaresJornalista. Tem no Face, tem no Instagram. Ali eu compartilho um pouquinho de jornalismo, um pouquinho de política, um pouquinho da família, um pouquinho desse caldeirão que é minha vida hoje, às vésperas dos 40 anos, né? Um abraço do tamanho do interiorzão. Recebemos hoje no Hot News Entrevista o jornalista Paulo Soares. Muito obrigado pelo carinho da audiência para você que nos acompanha em áudio e em vídeo aqui no Hot News Entrevista. Eu sou Lincoln Augusto, junto com meu amigo e jornalista Ângelo Franchini Neto. Um grande abraço a todos e até a próxima entrevista.